Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar de um livro um pouquinho diferente. Ele não é um romance, né? É um livro aí relacionado a uma pesquisa. E apesar desse tipo de livro mais sério, assim, dá um certo frio na barriga na hora de ler, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir dar continuidade nesse tipo de ensaio. O livro é o Romance Moderno, que foi escrito pelo comediante Aziz Ansari. Vocês devem reconhecer esse nome de séries como Parks and Recreation, ou então pela série que ele fez com Netflix, Master of None. Ele é um comediante de stand-up comedy, de séries, bem famoso nos Estados Unidos. E ele começou a se perguntar, depois de um caos que aconteceu com ele, como a gente se relacionava hoje em dia e como isso estava diferente de como os nossos pais se relacionavam, ou mesmo quais são as diferenças culturais dentro dos relacionamentos. Então, qual que é o plot aí do ensaio que ele fez? Ele se juntou junto com um sociólogo, e aí juntos eles começam a investigar, né? Eles fazem pesquisas, viajam para diversas capitais para ter grupos de amostragem diferente e começam a correlacionar alguns assuntos referente ao romance agora na modernidade e com internet, novas tecnologias, como é que tudo isso funciona. O Aziz, junto com esse sociólogo, que é o Eric Klinenberg, eles viajam para algumas capitais no mundo, entre elas Tóquio, Paris, Buenos Aires e também algumas cidades nos Estados Unidos para conseguir avaliar como é que surgiram os relacionamentos das pessoas atualmente. Tudo começou também com a participação que eles abriram num forums no Reddit sobre como você se relaciona, quais são as histórias interessantes que você tem. E o livro ele acaba demonstrando bastante, seja por histórias pessoais do Aziz, quanto histórias dos participantes, alguns tópicos bem corriqueiros pra gente, mas que a gente acaba não pensando muito. Por exemplo, o que motivou o Aziz a escrever esse livro foi que em 2012, mais ou menos, ele estava saindo com uma garota, a Tânia, e após algumas saídas e umas trocas de mensagem, ela simplesmente não respondeu mais. Isso motivou a fazer essa investigação. Então a gente passa por tópicos como, por exemplo, como são os relacionamentos na era da internet, como é a privacidade agora, né, nos relacionamentos com as redes sociais, ou então sobre, bem de leve, né, no caso ele não vai tão a fundo, relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos. Então ele vai destrinchando esses temas. E como quem escreveu foi o próprio Aziz, né, o Eric ele fez apenas a curadoria e os estudos, ele conseguiu dar um tom leve, é quase como se fosse um bate-papo mesmo. Para quem está acostumado a esse modelo de documentário que a gente vê muito no Netflix, de modo geral, no qual a pessoa ela tenta passar algum assunto, mas sem ser tão acadêmico, vai se acostumar bem fácil até com a leitura. E tem um humor bastante ácido, uma certa ironia, algumas piadas com o fato de que boa parte do que o motivou para viajar para outras capitais era a vontade dele de provar outras gastronomias. Então tudo isso vai pontuando essas pesquisas que eles fazem. E uma das partes mais interessantes do livro é quando ele necessariamente faz um encontro com um grupo de amostragem. Esse grupo de amostragem ele fez tanto com pessoas mais velhas, então ele foi para um encontro com pessoas de mais de 60, 70 anos, tentar entender como elas se relacionavam antes, com pessoas mais novas, mais ou menos da faixa etária dele, entre os 20 e os 30 anos. Esses grupos de amostragem têm histórias bem interessantes, são histórias bem didáticas dos assuntos que ele quer trabalhar, mas também são histórias muito não críveis, mas que é fácil de você se relacionar. Ou se você já não passou por isso, você conhece alguém que passou por isso. Foram aproximadamente 2 anos de pesquisas para eles conseguirem escrever efetivamente o livro. Uma das partes mais interessantes é quando ele fala de SMS ou aplicativos de conversa, que ele acaba postando prints dessas imagens no livro. Então acaba sendo bem útil para você conseguir visualizar e até mesmo ter essa sensação de isso já aconteceu comigo. E nesses 2 anos de pesquisa, ele conseguiu reunir não apenas essas experiências dele em loco com grupos de amostragem, mas também pesquisas acadêmicas que estavam ocorrendo na área. Então ele vai citar constantemente pesquisas de grandes universidades como Harvard, Oxford, entre outras, para poder embasar muito bem aquilo que ele está dizendo.
uma das características mais interessantes é que ele acaba não fazendo um juízo de valor. Então, mesmo quando ele entra no tópico de diferenças entre os relacionamentos antigos com os relacionamentos modernos, ele não entra num juízo de valor de antes era melhor ou depois era melhor. E como ele acaba se pautando muito também na sua própria experiência pessoal no assunto, a gente tem uma série de situações que a gente consegue visualizar muito facilmente. Então, desde o fato de que ele costumava sair com muitas pessoas quando ele morava em Nova York, até a hora que deu um clique nele, ele preferiu investir em uma pessoa de cada vez para poder conhecer ela efetivamente, ou então como era ele apresenta uma pesquisa que qual era a distância máxima que você encontrava um parceiro na época dos nossos avós, por exemplo, e ele consegue fazer correlações sobre como seria se nós ainda estivéssemos nisso. Então ele relembra algumas amigas de escola ou de vizinhança que ele poderia ter se relacionado se ele tivesse ainda naquela realidade, né, em que a gente se relacionava no máximo aí a 5 quilômetros, uma área de 5 km da nossa vivência. O livro ele saiu pela editora Paralela, tem mais ou menos umas 288 páginas. Eu li ele no Kindle, que eu achei que ficava um pouco mais fácil, apesar da visualização das mensagens não ser tão legal assim no Kindle quanto é no livro impresso. E você consegue localizar ele nos principais sites e livrarias com preços que variam entre R$ 49,90 a R$ 36,90 no mais barato. Então, se você der uma pesquisada, você vai ver que você consegue aí achar ele por um preço bem ok. De modo geral, é um livro agradável, é um livro que você talvez não o devore. Eu demorei quase um ano para ler o livro inteiro, né? Eu fui lendo ele aí a conta-gotas. Mas é um livro que cada trechinho que você lê, você vai aprender um pouco, vai também sair um pouco da sua zona de conforto no que se refere a relacionamentos, né? Existe até mesmo um fator dele demonstrar que as ansiedades ou mesmo os problemas que a gente passa numa relação não são exclusividade nossa, né? Tem outras pessoas passando pelas mesmas situações e às vezes até um pouco mais pitorescas. E também a parte mais interessante é quando ele consegue viajar para outros países. Então ele consegue não normatizar, mas apresentar de modo geral como as coisas são diferentes para cada cultura. Enquanto para os japoneses o relacionamento é algo muito mais um pouco com certo distanciamento, ou como os argentinos são muito mais calientes e um pouco mais invasivos nas suas abordagens amorosas, ou então quanto o romance que a gente vê em Paris é um pouco injustificável, apesar de eles serem mais tolerantes em algumas coisas, em outras eles são tão cabeça fechada quanto a gente, de modo geral. Então são correlações que ele vai fazendo no decorrer do livro que acabam valendo bastante a pena, tanto para quem quer talvez aprender alguma coisa efetivamente, né? Quem gosta desse tipo de leitura um pouco mais crítica, quanto às vezes só quem quer passar um tempo, ler alguma coisa divertida e ao mesmo tempo que não seja romanceada, né? Seja aí pautada na realidade. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no símbolozinho do lado. Pode dar uma olhada no vídeo sugerido também e dar aquele curtir legal no vídeo para a gente poder continuar produzindo aí pra vocês. Um beijo grande, tchau!